Milionário fica paralisado ao encontrar sua ex-grávida trabalhando como operária. Maurício nunca imaginou que voltaria a ver Camila daquele jeito. Ela carregava sacos de cimento com a barriga saltando por baixo do colete laranja, suando sob o sol inclemente do canteiro de obras. 6 meses de desaparecimento, 5 meses de gravidez. A matemática era cruel, e ele sabia exatamente o que isso significava. O filho era dele. Maurício tinha absoluta certeza disso enquanto observava Camila ajustar os sacos de cimento no ombro com dificuldade crescente. A barriga proeminente tornava cada movimento uma luta contra a gravidade e o bom senso. Mas ela continuava trabalhando com a determinação desesperada de quem não tinha escolha. 6 meses atrás, ela estava em seus braços, usando vestidos de seda e perfume francês, rindo de piadas bobas enquanto jantavam em restaurantes caros. Agora estava coberta de poeira e suor, usando um colete de segurança desgastado sobre uma camisa jeans que não conseguia mais fechar por causa da barriga, fazendo um trabalho que poderia colocar em risco a vida do bebê que carregava. O contraste era brutal e doloroso, um lembrete visual de como sua vida havia desmoronado completamente. Ele deu 2 passos hesitantes na direção dela, mas Camila imediatamente desviou o olhar com uma expressão de pânico puro e acelerou o passo quanto conseguiu, desaparecendo rapidamente atrás de uma pilha alta de tijolos vermelhos. Era como se ela estivesse fugindo de um fantasma do passado que havia voltado para assombrá-la. "Camila, espera, por favor!" Maurício gritou desesperadamente, mas sua voz se perdeu completamente no barulho ensurdecedor das máquinas e martelos que ecoavam pelo canteiro, como uma sinfonia industrial de metal e concreto. O som de britadeiras, serras e betoneiras criava uma cacofonia que tornava qualquer comunicação quase impossível. O barulho era ensurdecedor, mas não tanto quanto o som do próprio coração batendo descompassado no peito dele, bombeando adrenalina pura através das suas veias enquanto ele tentava processar a impossibilidade da situação. Um operário de capacete amarelo sujo e uniforme manchado de argamassa se aproximou dele com uma prancheta suja de cimento. O olhar curioso e ligeiramente desconfiado, fixo no terno Armani impecável, que destoava completamente daquele ambiente de trabalho braçal. O homem tinha as feições endurecidas pelo sol e pelo trabalho pesado. Mãos enormes e calejadas que pareciam capazes de quebrar tijolos com os dedos, e um sotaque do interior que revelava suas origens humildes. Era claramente alguém que havia passado décadas trabalhando em construção civil, subindo lentamente na hierarquia, até chegar ao posto de encarregado. "O senhor está procurando alguém específico?" O homem perguntou com educação respeitosa, mas mantendo a distância apropriada entre patrão e empregado. "Posso ajudar em alguma coisa? O senhor parece meio perdido aqui no meio da obra." Maurício hesitou, a mente correndo em círculos enquanto tentava encontrar uma forma de explicar a situação sem soar completamente maluco. Não podia simplesmente dizer que estava caçando sua ex-namorada grávida no meio de um canteiro de obras. Como explicaria que a mulher mais importante da sua vida havia desaparecido sem rastro 6 meses atrás e agora estava ali, na obra que ele mesmo financiava através de sua empresa, se matando de trabalhar em condições que poderiam ser fatais para ela e para o bebê? A mulher que estava carregando cimento há pouco. Ela está bem? Parece extremamente perigoso para alguém na condição dela, não acha? Maurício tentou soar como um patrão preocupado com a segurança dos funcionários, mas sua voz traía a ansiedade pessoal que sentia. O operário soltou uma risada amarga e cansada, balançando a cabeça grisalha com uma mistura complexa de admiração genuína e preocupação paternal. "Ah, a Camila, coitada da menina. Chegou aqui há uns 3 meses dizendo que precisava urgentemente de qualquer trabalho que a gente pudesse oferecer. Estava visivelmente desesperada, senhor. Dava para ver nos olhos dela que estava passando por uma situação muito difícil." O homem fez uma pausa, olhando na direção onde Camila havia desaparecido. O mestre de obras, seu Antônio, queria mandar ela embora na mesma hora que ela apareceu aqui. Disse que mulher grávida não tinha que estar num canteiro de obras carregando peso, que era perigoso demais. Mas ela implorou tanto, com tanta dignidade, que ele acabou cedendo. Disse que não tinha para onde ir,
que precisava desesperadamente do dinheiro para conseguir sustentar o bebê que vem aí. O estômago de Maurício se contraiu violentamente, como se tivesse recebido um soco direto no plexo solar. 3 meses trabalhando naquelas condições. Isso significava que ela estava fazendo trabalho pesado, quando já estava com 2 ou 3 meses de gravidez. Exatamente no período mais delicado para o desenvolvimento do bebê. Sozinha, desesperada, sem ninguém para ajudá-la, sem suporte financeiro ou emocional. Enquanto ele, como um idiota completo, acreditava que ela havia fugido com 50 mil reais por puro interesse financeiro, vivendo confortavelmente em algum lugar distante. A ironia cruel da situação o deixava nauseado. Trabalha mais que muito homem aqui na obra, viu, senhor? Chega sempre antes de todo mundo, às vezes 5:30 da manhã, e é sempre a última a ir embora, mesmo quando está visivelmente exausta. O operário continuou, claramente impressionado com a dedicação de Camila. Nunca reclama de nada, nunca pede folga, nunca arruma confusão. É uma menina trabalhadora e honesta, mas a gente fica muito preocupado com ela. Mulher grávida não deveria estar fazendo esse tipo de serviço pesado, ainda mais numa gravidez que parece estar bem avançada. Onde ela está agora? Maurício perguntou com urgência crescente, sentindo que cada segundo perdido poderia ser crucial para a segurança dela e do bebê. Saiu correndo desesperada para lá dos banheiros químicos perto do depósito de materiais. O operário apontou para uma área mais isolada do canteiro. Disse que não estava se sentindo bem, que estava com dor na barriga. A gente fica muito preocupado com ela, sabe? Ontem mesmo ela quase desmaiou carregando uns sacos de areia. Só não caiu porque o João segurou ela a tempo. Maurício disparou na direção indicada. O terno impecável completamente deslocado naquele ambiente de terra vermelha e suor masculino. Seus sapatos italianos de couro legítimo afundavam na areia grossa e na lama ressecada, manchando-se irreversivelmente, mas ele nem notava. Executivos de multinacionais não corriam por canteiros de obras, mas naquele momento ele não era um executivo. Era um homem desesperado tentando chegar até a mulher que amava, antes que algo terrível acontecesse. A única coisa ocupando completamente sua mente era chegar até Camila antes que ela desmaiasse. Antes que tivesse uma contração mais forte. Antes que qualquer complicação pudesse ameaçar a vida dela ou do bebê que carregava. Encontrou ela sentada precariamente em um bloco de concreto áspero e sujo, com a cabeça enterrada entre as mãos trêmulas, respirando com dificuldade óbvia e fazendo pequenos ruídos de desconforto. O colete laranja de segurança estava completamente encharcado de suor, criando manchas escuras que se espalhavam pelas costas e axilas, e suas mãos pequenas estavam visivelmente marcadas por pequenos cortes e arranhões causados pelo manuseio constante dos materiais ásperos de construção. Havia algo profundamente errado com aquela imagem. Camila sempre fora delicada, cuidadosa com as mãos porque trabalhava com crianças, orgulhosa de sua aparência. Vê-la naquele estado era como contemplar a destruição sistemática de tudo que ela havia sido. Quando ela finalmente o viu se aproximando cautelosamente, tentou se levantar rapidamente num reflexo de fuga, mas cambaleou perigosamente e teve que se apoiar com força na parede irregular do container de metal para não cair de cara no chão. Você não devia estar aqui, Maurício. A voz dela saiu rouca e rachada, cansada além de qualquer limite humano razoável, carregada de uma exaustão que ia muito além do físico. Era uma exaustão da alma, de quem havia lutado sozinha contra o mundo por meses e estava no limite de suas forças. Este não é o seu mundo. Você não pertence a este lugar. Você que não devia estar aqui, carregando peso desse jeito, colocando sua vida e a do bebê em risco. Ele se agachou cuidadosamente na frente dela, ignorando completamente a sujeira vermelha que mancharia irreversivelmente sua calça de grife italiana. De perto podia ver com detalhes cruéis as mudanças que os meses de sofrimento haviam causado. Olheiras profundas e escuras que pareciam buracos em seu rosto. Pele ressecada e queimada pelo sol inclemente. Lábios rachados pela desidratação constante. E aquelas mãos que antes eram macias como seda,
agora estavam calejadas e feridas como as de qualquer operário experiente. Era como olhar para uma versão destruída da mulher que havia amado. Por que você desapareceu daquele jeito? Por que não me contou sobre o bebê? Por que me deixou acreditar que você havia me abandonado por dinheiro? Camila o encarou diretamente por alguns segundos eternos, com uma mistura complexa de raiva acumulada, desespero profundo e algo que poderia ser interpretado como ódio, mas que Maurício reconheceu como dor pura. Era como se toda a dor dos últimos meses estivesse concentrada e destilada naquele olhar que o atravessava como uma lâmina afiada. Seus olhos, que antes brilhavam com alegria e amor quando olhavam para ele, agora eram duros como pedra, protegidos por camadas de sofrimento que ela havia desenvolvido como mecanismo de sobrevivência. Você realmente quer saber a verdade completa? Tem certeza de que está preparado para ouvir? Ela perguntou com uma voz que misturava desafio e vulnerabilidade. Porque sua querida irmã Helena apareceu na minha casa no dia seguinte ao nosso jantar romântico. Lembra perfeitamente daquele jantar, quando você segurou minha mão sobre a mesa e disse que me amava pela primeira vez? Quando planejamos nossa primeira viagem juntos. A memória atingiu Maurício como uma bofetada violenta no rosto. Ele se lembrava de cada detalhe daquela noite perfeita com clareza fotográfica. Haviam jantado no terraço do seu apartamento, com velas aromáticas e vista panorâmica para a cidade iluminada. Ele havia segurado a mão dela sobre a mesa de vidro e finalmente confessado os sentimentos que vinha guardando há semanas, vendo os olhos dela se encherem de lágrimas de felicidade pura, enquanto ela sussurrava que o amava também. Havia sido o momento mais perfeito da vida dele, o momento em que tudo parecia possível, e o futuro se estendia diante deles como uma promessa dourada. Helena chegou na minha casa no sábado de manhã com uma pasta executiva cheia de documentos oficiais e fotografias profissionais. Camila continuou, sua voz ganhando força conforme revivia aquele momento traumático. Disse que você estava secretamente noivo de outra pessoa há mais de 2 anos, que eu era apenas um passatempo divertido, uma distração temporária, e que se eu desaparecesse completamente da sua vida sem causar escândalo, receberia 50 mil reais em dinheiro vivo para nunca mais aparecer. Disse que você ria cruelmente de mim pelas minhas costas com seus amigos ricos, me chamava de coitadinha romântica e professorzinha ingênua, que realmente acreditava que um milionário como você poderia se apaixonar por alguém como eu. Maurício sentiu como se tivesse levado um soco violento no estômago, seguido de uma punhalada direta no coração. A traição da própria irmã era ainda mais dolorosa e chocante, porque ele confiava nela cegamente, como havia feito a vida inteira. Helena sempre havia sido sua conselheira, sua confidente, a pessoa que supostamente só queria o melhor para ele. Descobrir que ela era capaz de uma manipulação tão cruel e calculada o deixava completamente desorientado. Isso é mentira completa, Camila. Eu nunca disse nada disso, nunca pensei nada disso sobre você. Eu nunca... Ele começou a protestar desesperadamente, mas ela o interrompeu com um gesto cansado da mão. Ela tinha evidências, Maurício. Fotografias profissionais, documentos oficiais, contratos. Camila puxou ar com dificuldade antes de continuar. Fotos suas com aquela herdeira loira, Alessandra Monteiro, saindo juntos de restaurantes caros, de mãos dadas como um casal apaixonado, ela usando um anel de diamante enorme no dedo anelar que qualquer pessoa reconheceria como anel de noivado. Helena me disse com todos os detalhes que vocês ficaram secretamente noivos, exatamente 3 dias depois que você dormiu comigo pela primeira vez, que tudo tinha sido planejado pelas famílias há anos. A memória específica atingiu Maurício como um raio de clareza dolorosa. O jantar de negócios com a poderosa família Monteiro havia acontecido numa quarta-feira, exatamente 3 dias depois da primeira noite mágica que passou com Camila. Alessandra, a filha única dos Monteiro e herdeira de um império financeiro, tinha fingido um mal-estar súbito no final do jantar, para que ele a acompanhasse cavalheirescamente até o carro. Era um truque antigo que mulheres da alta sociedade usavam para criar intimidade forçada. Mas ele havia caído como um ingênuo.
Alguém com uma câmera profissional havia fotografado o momento exato em que ele ofereceu o braço para ela se apoiar, criando uma imagem que podia ser facilmente interpretada como romântica. E o anel que ela usava não era de noivado. Era uma peça histórica da família Monteiro, uma joia de herança que ela sempre usava em eventos formais, por tradição e ostentação social. Camila, isso foi um mal-entendido terrível e cruel. Uma armadilha elaborada. Maurício tentou explicar desesperadamente, segurando as mãos feridas dela entre as suas. Eu nunca, jamais fiquei noivo de ninguém. Helena mentiu descaradamente para você, manipulou fotografias e situações para criar uma narrativa completamente falsa. Mentiu. Camila se levantou com dificuldade visível, uma mão apoiada na lombar dolorida e a outra protegendo instintivamente a barriga, a voz carregada de uma amargura que cortava como vidro afiado. Então me explica uma coisa. Por que você não me procurou quando eu desapareci como fumaça? Por que não moveu céu e terra para me encontrar se eu era realmente tão importante assim na sua vida? Ficou 3 dias inteiros sem me ligar, Maurício. 3 dias sem mandar uma mensagem, sem aparecer na minha casa, sem perguntar para ninguém onde eu estava. Sua voz foi subindo de tom, anos de mágoa finalmente encontrando vazão. 3 dias para descobrir que a mulher que você dizia amar havia simplesmente evaporado da face da terra. Maurício abriu a boca para responder, mas as palavras ficaram dolorosamente presas na garganta como pedras pontiagudas. A verdade crua e vergonhosa era que Helena havia sido extremamente hábil e convincente na sua manipulação. Ela havia aparecido no seu escritório 3 dias depois do desaparecimento de Camila, com uma história elaborada e evidências fabricadas. Disse que havia se encontrado pessoalmente com Camila num café elegante do centro da cidade, que a havia confrontado sobre suas verdadeiras intenções, e que Camila havia confessado friamente que só estava se relacionando com ele por interesse financeiro puro, que estava calculando há meses a melhor forma de engravidar para garantir uma pensão vitalícia, que havia rido na cara de Helena quando confrontada sobre seus sentimentos falsos. Ela me disse que você tinha aceitado o dinheiro sem hesitação e desaparecido no mesmo dia. Maurício confessou com a voz embargada pela vergonha. Disse que vocês se encontraram num café e que você confessou cinicamente que só estava comigo por interesse financeiro, que estava de olho na minha conta bancária desde o primeiro encontro, que tinha planejado tudo desde o início. E você acreditou imediatamente. Não era uma pergunta, era uma constatação dolorida que ecoou entre eles como um veredicto final e irrevogável. Você acreditou piamente que eu era capaz de uma coisa dessas. Depois de 6 meses juntos, depois de todas as noites que passamos conversando sobre nossos sonhos e planos para o futuro, depois de eu ter me entregado completamente para você de corpo e alma, você acreditou sem questionar que eu era uma interesseira calculista e cruel. Maurício se levantou cambaleante, passando as mãos pelo cabelo em desespero total, sentindo o mundo desabar ao redor dele como um prédio em demolição. 3 operários passaram por eles carregando ferramentas pesadas e conversando em voz baixa, mas mantiveram distância respeitosa ao perceber a tensão emocional explosiva da conversa. O som de suas botas na terra seca ecoava como tambores funerários. Eu estava completamente destruído, Camila. Quando você desapareceu daquele jeito, sem explicação, sem deixar rastro, eu entrei em desespero total. Não sabia mais em quem confiar. Não conseguia mais distinguir verdade de mentira. Ele parou de andar em círculos e a encarou diretamente. Helena me mostrou recibos bancários detalhados. Disse que tinha gravações de conversas telefônicas. Apresentou documentos que pareciam completamente legítimos. Recibos falsos, obviamente. Camila encostou cansadamente na parede áspera do container de metal, uma mão apoiada com carinho na barriga que se mexia constantemente com os movimentos ativos do bebê. Sua irmã querida é extremamente boa no que faz, Maurício. Sempre foi uma manipuladora de primeira classe. Lembro perfeitamente dela participando dos jantares de família na sua casa. Sempre sorrindo docemente. Sempre educada e encantadora. Sempre fazendo perguntas aparentemente inocentes sobre minha vida, meu trabalho, minha família. Eu até gostava dela no começo.
Achava que havia ganhado uma cunhada maravilhosa, mas ela estava coletando informações sobre mim o tempo todo, estudando minhas fraquezas, planejando minha destruição. O barulho ensurdecedor de uma britadeira começou ao longe, forçando os dois a falarem mais alto para se ouvirem. A ironia brutal da situação não passou despercebida por Maurício. Ali estava ele, dono de metade dos empreendimentos imobiliários da cidade, um dos homens mais ricos e poderosos da região, tendo a conversa mais importante e dolorosa da sua vida no meio da poeira vermelha e do barulho industrial. Vestido como um executivo numa reunião da diretoria, enquanto a mulher que amava estava vestida como operária. Por que você não pegou o dinheiro dela e desapareceu para sempre, então? A pergunta saiu mais agressiva do que ele pretendia, mas a resposta de Camila o pegou completamente desprevenido e o atingiu como um raio. Por que está aqui se matando de trabalhar, se podia estar vivendo confortavelmente longe de mim? Porque eu peguei o dinheiro, Maurício. A confissão saiu como um sussurro, mas atingiu Maurício com a força de um grito. Peguei cada centavo dos 50 mil reais que sua irmã me ofereceu. A revelação atingiu Maurício como uma bofetada gelada na cara seguida de um tapa quente. Por um momento terrível e confuso, todas as suspeitas venenosas que Helena havia plantado cuidadosamente na sua mente voltaram à tona como ervas daninhas. Talvez sua irmã estivesse certa desde o início. Talvez Camila realmente fosse uma oportunista hábil. Talvez ele tivesse sido enganado por uma atriz consumada. Mas então ele olhou diretamente nos olhos dela e viu as lágrimas sinceras que começavam a se formar. Viu a dor genuína e a vergonha que ela sentia ao fazer aquela confissão. E entendeu instintivamente que havia muito mais camadas nessa história do que aparentava na superfície. Eu estava grávida de 2 meses e completamente desesperada, sem um centavo no banco. Camila limpou o rosto sujo com as costas da mão calejada, deixando uma marca escura de poeira na bochecha pálida. Havia gastado literalmente todas as minhas economias de anos comprando roupas bonitas para os nossos encontros, presentes caros para você, tentando desesperadamente estar à altura do seu mundo sofisticado. Não tinha família para pedir ajuda, não tinha amigos íntimos para me socorrer, não tinha ninguém no mundo inteiro a quem recorrer. Quando descobri que estava grávida, entrei em pânico total. A explicação começou a fazer sentido doloroso na mente de Maurício. Ele se lembrava vagamente de como Camila sempre aparecia impecavelmente vestida nos seus encontros, sempre com roupas novas e elegantes, que combinavam perfeitamente com os restaurantes caros onde ele a levava. Na época, havia interpretado isso como sinal de que ela tinha recursos próprios, que era uma mulher independente e bem-sucedida. Nunca havia parado para calcular que uma professora de escola pública ganhava uma fração do que ele gastava numa única noite de entretenimento. Pensei em usar o dinheiro da Helena para sair completamente da cidade, começar uma vida nova longe de vocês dois e de todas essas mentiras e manipulações. Camila continuou, sua voz ganhando força conforme contava sua versão da história. Comprei uma passagem de ônibus para Recife, onde tinha uma prima distante que eu não via há anos, mas que talvez me desse abrigo temporário. Minha ideia era criar meu filho longe de toda essa confusão, longe da sua família rica e cruel, longe das suas mentiras. Mas você não foi embora. Maurício observou, começando a entender a complexidade da situação. Não consegui ir, porque exatamente 1 semana depois de aceitar o dinheiro, descobri que Helena tinha espalhado metodicamente minha foto e meus dados pessoais em todas as agências de emprego da cidade e região metropolitana. A voz de Camila estava carregada de uma raiva fria que Maurício nunca havia presenciado antes. Ela disse para todos que eu era uma golpista profissional especializada em roubar dinheiro de homens ricos, que eu tinha um histórico criminal de estelionato, que qualquer empresa que me contratasse corria sérios riscos. Ninguém queria me contratar para trabalho algum. Até em loja de departamento me olhavam com desconfiança quando eu tentava comprar alguma coisa. A revelação fez Maurício sentir uma raiva tão intensa e visceral que ele teve que se afastar alguns passos para não socar violentamente a parede de metal do container. Helena não havia se contentado simplesmente em separar os dois.
Ela havia se dedicado meticulosamente a destruir qualquer chance de Camila reconstruir dignamente sua vida longe dele. Era uma crueldade sistemática e calculada que ia muito além de proteção fraternal. Era pura maldade. O dinheiro da sua irmã foi minha única fonte de renda por 3 meses inteiros. Camila confessou com a voz embargada pela emoção. Usei cada centavo para pagar aluguel de um quartinho minúsculo, comida básica, vitaminas baratas para a gravidez. Todo centavo que eu gastava era uma tortura psicológica, porque eu sabia perfeitamente de onde vinha aquele dinheiro, mas simplesmente não tinha escolha nenhuma. Era aceitar a humilhação ou morrer de fome na rua. E quando o dinheiro finalmente acabou, Maurício perguntou, embora já soubesse a resposta dolorosa. Acabei aqui, neste canteiro de obras. Camila gesticulou para o ambiente ao redor deles. Era literalmente o único lugar na cidade inteira onde não perguntavam muito sobre meu passado ou pediam referências detalhadas. Inventei uma história sobre ser viúva, disse que meu marido tinha morrido num acidente de trabalho terrível, que eu precisava sustentar meu filho sozinha. O mestre de obras, seu Antônio, teve pena de mim. Disse que também tinha filhas e não podia deixar uma mulher grávida na rua. Uma contração súbita e particularmente forte fez Camila se dobrar violentamente de dor, segurando a barriga com ambas as mãos e soltando um gemido baixo e prolongado que cortou o coração de Maurício como uma faca. Ele imediatamente correu para ampará-la, sentindo sob as palmas das mãos a tensão dos músculos dela se contraindo involuntariamente. A contração durou quase 1 minuto inteiro, tempo suficiente para Maurício entrar em pânico completo. Você precisa parar de trabalhar imediatamente. Agora mesmo. Ele disse com autoridade, segurando-a firmemente pelos ombros. Precisa ir urgentemente para um hospital, fazer exames completos, ver se está tudo bem com você e com o bebê. Não tenho dinheiro para hospital particular, e o sistema público de saúde tem fila de espera de 3 meses para conseguir uma consulta de pré-natal. Camila respondeu com resignação amarga. A enfermeira do posto de saúde me disse que só conseguem me encaixar para uma consulta no 8º mês de gravidez, praticamente quando o bebê já estiver nascendo. A informação deixou Maurício absolutamente horrorizado e revoltado. Enquanto ele gastava casualmente milhares de reais em jantares de negócios desnecessários, vinhos caros que custavam mais que um salário mínimo, roupas de grife que usava apenas uma vez, a mulher que carregava seu filho não conseguia nem fazer um acompanhamento pré-natal básico e decente. A desigualdade social brutal da situação o atingiu como um murro no estômago. Eu vou cuidar de absolutamente tudo a partir de agora. Maurício declarou com determinação férrea. Você e nosso bebê vão ter o melhor atendimento médico disponível no país. Vou ligar agora mesmo para o Dr. Henrique Carvalho. Ele é obstetra, considerado o melhor especialista da cidade. Camila o empurrou com força surpreendente, usando mais energia física do que deveria ter naquele estado debilitado. Eu não quero nada que venha de você, Maurício. Não quero sua pena tardia nem sua culpa de último minuto. Só quero que me deixe completamente em paz para eu poder seguir minha vida. Sua voz estava carregada de uma determinação ferida. Consegui sobreviver 6 meses horríveis sem você. Consigo perfeitamente sobreviver o resto desta gravidez também. Isso não é sobre pena nem sobre culpa, Maurício respondeu, tentando manter a voz calma apesar da urgência que sentia. É sobre responsabilidade real. Esse bebê é meu filho também, e eu tenho obrigações tanto legais quanto morais com vocês dois. As palavras saíram mais altas e firmes do que ele pretendia, ecoando entre os contêineres de metal e fazendo alguns operários curiosos olharem discretamente na direção deles antes de continuarem suas atividades. Seu filho? Camila riu, mas era um riso completamente desprovido de alegria, carregado de amargura acumulada e descrença total. Você nem tem certeza absoluta disso. Pelo que sua irmã querida disse, você chegou a acreditar que eu estava dormindo simultaneamente com vários homens diferentes, que eu era uma aproveitadora profissional que engravidou propositalmente para te extorquir pelo resto da vida. Eu sei com certeza absoluta que é meu filho. Maurício segurou os ombros tensos dela com cuidado,
sentindo como estavam doloridos e contraídos pelo trabalho pesado. Sei pelo timing exato, sei pela forma como você está me olhando agora mesmo, sei pelos seus olhos que não conseguem mentir nem disfarçar. E sei principalmente porque você está aqui se matando de trabalhar ao invés de ter procurado qualquer outro homem para te sustentar durante a gravidez. Maurício fez uma pausa significativa, organizando os pensamentos antes de continuar. Se você fosse realmente uma interesseira calculista como Helena tentou me convencer, teria rapidamente arranjado um otário qualquer para bancar a gravidez inteira. Teria inventado uma história convincente, teria seduzido algum homem solitário com dinheiro. Mas você preferiu carregar sacos de cimento de 20 quilos a se humilhar pedindo ajuda para estranhos. Camila ficou em silêncio absoluto por um longo momento que pareceu uma eternidade, olhando fixamente para o chão de terra batida onde algumas gotas do seu próprio suor haviam criado pequenas manchas escuras e circulares. Ao longe, a sirene característica de fim de turno soou longamente, mas nenhum dos dois se moveu sequer 1 centímetro. Era como se estivessem congelados no tempo, suspensos entre o passado doloroso e um futuro incerto. Eu te amei tanto, Maurício. A confissão saiu como um sussurro carregado de dor. Amei você com uma intensidade que eu nem sabia que era possível sentir por outra pessoa. Tanto que quando Helena me mostrou aquelas fotografias falsas, eu literalmente quis morrer. Passei 3 dias inteiros trancada no meu apartamento sem comer absolutamente nada, sem sair da cama, sem tomar banho, só chorando compulsivamente até não ter mais lágrimas no corpo. A confissão partiu o coração de Maurício em milhares de pedaços pequenos e afiados. Imaginar Camila completamente sozinha, grávida de 2 meses, emocionalmente destruída pela traição que ele nem sabia que havia acontecido, definhando de tristeza num apartamento vazio, era uma tortura psicológica que ele não sabia como suportar. Mas não podia morrer porque tinha uma vida inocente crescendo dentro de mim. Camila continuou, uma mão protetora cobrindo a barriga. Há uma vida que dependia completamente de mim para sobreviver. E eu te amo ainda. Maurício segurou delicadamente o rosto sujo dela entre as mãos, limpando as lágrimas frescas com os polegares numa carícia que era simultaneamente familiar e dolorosa. A pele dela estava áspera e queimada pelo sol inclemente, marcada por meses de trabalho pesado ao ar livre. Mas ainda era o rosto que ele sonhava obsessivamente todas as noites. O rosto que aparecia em todos os seus pensamentos acordados. Nunca parei de te amar nem por 1 segundo. Todos esses meses eu acreditei que você tinha me abandonado friamente, mas eu continuei te amando como um idiota masoquista. Não diga isso agora. Camila tentou se afastar, mas ele segurou seu rosto com firmeza gentil. Não quando eu estou assim, completamente suja, cansada, trabalhando como um animal. Não quando você pode ter literalmente qualquer mulher bonita e bem vestida que quiser na cidade inteira. Eu estou dizendo exatamente isso porque é a verdade mais pura que existe no mundo. Maurício encostou cuidadosamente a testa na dela, respirando o cheiro de suor honesto e poeira que havia substituído o perfume francês delicado que ela costumava usar. E porque vou passar cada dia do resto da minha vida provando para você que sou diferente do homem covarde que acreditou nas mentiras elaboradas da própria irmã. Maurício fez uma pausa emocional, reunindo coragem para a promessa que estava prestes a fazer. Vou provar todos os dias que mereço você e nosso filho, que mereço uma segunda chance de fazer as coisas do jeito certo. A sirene soou novamente, dessa vez mais longa e insistente, e os operários começaram a se dirigir em grupos para a saída principal do canteiro, alguns lançando olhares curiosos, mas discretos para a cena inusitada do patrão milionário, conversando intensamente com a operária grávida. O sol estava começando a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, criando sombras longas e dramáticas entre os equipamentos pesados de construção. Era o fim de mais um dia de trabalho brutal. Mas para Maurício e Camila, era possivelmente o início de algo completamente novo. Vem comigo, Camila. Maurício estendeu a mão numa oferta carregada de significado. Deixa eu te levar para um lugar onde você e nosso filho vão estar completamente seguros.
onde você pode finalmente descansar, se alimentar adequadamente, fazer o pré-natal que vocês merecem e precisam. E depois, Camila perguntou com desconfiança construída por meses de sofrimento e solidão. Vai me trancar numa casa bonita até o bebê nascer e depois me dispensar novamente quando cansar de brincar de família feliz? A pergunta cortou fundo, revelando as feridas psicológicas que os meses de abandono haviam causado. Depois vou pedir você em casamento. A declaração saiu firme e clara, ecoando entre os contêineres como uma promessa solene. Do jeito que deveria ter feito há 7 meses, quando percebi que não conseguia viver sem você na minha vida. Vou pedir sua mão do jeito certo e adequado, com anel de diamante e tudo, na frente de quem quiser assistir. Camila o encarou por longos segundos que pareceram horas, seus olhos procurando sinais de mentira ou manipulação, tentando decifrar se aquelas palavras eram genuinamente sinceras ou apenas culpa temporária e conveniente. E Helena? A pergunta final veio carregada de um veneno que Maurício nunca havia escutado na voz normalmente doce de Camila. Sua irmãzinha querida que sistematicamente destruiu minha vida? O que vai acontecer com ela nessa nova versão da nossa história? Helena havia conseguido algo que Maurício não acreditava ser possível. Havia transformado a mulher mais gentil e amorosa que ele conhecia em alguém justificadamente amargurado e desconfiado. Helena vai descobrir que mexer com a mulher que eu amo e com meu filho foi o maior erro da vida dela. A resposta veio carregada de uma determinação fria que surpreendeu até mesmo Maurício. Eu vou destruir ela legal, financeira e socialmente exatamente do mesmo jeito calculado que ela tentou destruir você. Maurício estendeu a mão para Camila com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a firmeza de sua promessa de vingança contra Helena. Os dedos dela hesitaram no ar por alguns segundos que pareceram eternos, como se ela estivesse medindo não apenas a sinceridade dele, mas também sua própria capacidade de confiar novamente em alguém que uma vez a havia magoado tão profundamente. Quando finalmente aceitou a mão dele, os dedos ásperos e calejados pelo trabalho pesado se encaixaram nos dele de forma estranhamente familiar, como se seus corpos se lembrassem da intimidade que suas mentes ainda lutavam para reconstruir. O contraste entre as mãos era gritante e simbólico. As unhas dele perfeitamente cuidadas por manicures semanais contra as dela quebradas e manchadas de cimento. A pele dele macia, protegida por cremes caros contra a dela ressecada pelo sol inclemente. Mas ainda assim havia uma conexão elétrica que nenhum dos dois conseguia negar completamente. Quando eles caminharam juntos em direção ao portão principal do canteiro, vários operários que ainda não haviam terminado de guardar suas ferramentas aplaudiram discretamente. Alguns assoviaram aprovação genuína. Outros gritaram palavras de incentivo e apoio em direção a Camila que claramente a constrangeram, mas também a emocionaram profundamente. Aqueles homens simples e honestos haviam se tornado sua família substituta nos últimos meses. A única rede de apoio real que ela possuía no mundo. Seu Antônio, o mestre de obras, acenou calorosamente da cabine onde guardava os equipamentos mais valiosos. Dona Camila, a senhora descanse bastante, está bem? Seu Antônio gritou por cima do barulho das máquinas. E se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, é só mandar avisar que a gente dá um jeito. A preocupação genuína na voz dele fez os olhos de Camila se encherem de lágrimas que ela tentou disfarçar sem muito sucesso. O carro de Maurício estava estacionado do lado de fora do canteiro, como uma nave espacial alienígena pousada no planeta errado. O BMW preto reluzente contrastava violentamente com as bicicletas enferrujadas, motos velhas barulhentas e alguns carros populares amassados dos outros trabalhadores. Camila parou abruptamente ao vê-lo, uma expressão complexa de desconforto e ressentimento passando pelo rosto cansado. Não mudou absolutamente nada na sua vida, mudou? A observação saiu mais amarga do que ela provavelmente pretendia. Ainda o mesmo carro caríssimo, ainda a mesma arrogância inconsciente de achar que dinheiro resolve magicamente qualquer problema. Camila, por favor. Maurício abriu a porta do passageiro para ela. Deixa eu pelo menos te levar para casa com segurança e conforto.
Você não pode mais pegar ônibus lotado nesse estado avançado de gravidez. Não com as contrações que você está tendo. Ela olhou para o próprio reflexo distorcido no vidro escuro do carro, e a mulher que olhava de volta era completamente irreconhecível. Cabelo preto preso num rabo de cavalo desarrumado, pele queimada de sol, roupas encharcadas de suor e manchadas de cimento. 7 meses atrás ela estava sentada nesse mesmo banco de couro italiano, usando um vestido azul turquesa, rindo genuinamente de alguma piada boba que ele tinha contado. Agora sua preocupação era se conseguiria juntar dinheiro suficiente para comprar leite em pó quando o bebê nascesse. Durante os primeiros 15 minutos de viagem, nenhum dos dois conseguiu encontrar palavras adequadas. O silêncio era pesado, carregado de 7 meses de mágoa acumulada, mal-entendidos dolorosos, palavras que deveriam ter sido ditas e nunca foram. O ar-condicionado estava gelado demais para Camila, que havia passado o dia sob o sol escaldante. Ela começou a tremer involuntariamente, mas não disse nada. Maurício percebeu imediatamente e ajustou a temperatura sem fazer alarde. Obrigada. A palavra saiu baixa, quase inaudível, mas carregada de gratidão que transcendia o simples ajuste da temperatura. Como você tem passado realmente esses meses todos? Maurício tentava manter um tom casual, mas sua voz traía a preocupação genuína. Quero dizer, além do trabalho pesado que você obviamente não deveria estar fazendo. Tem sido um pesadelo constante, Camila respondeu com honestidade brutal. Os primeiros 3 meses foram absolutamente os piores da minha vida. Enjoo severo o dia inteiro. Não conseguia comer praticamente nada sem vomitar violentamente. Cheguei a desmaiar 2 vezes na rua porque estava desidratada e desnutrida. Perdi 5 quilos num período em que deveria estar ganhando peso para sustentar o bebê. A revelação fez Maurício apertar o volante com força, imaginando Camila desmaiando sozinha numa calçada, grávida e desamparada. Depois que finalmente consegui o trabalho na obra, as coisas melhoraram um pouquinho, pelo menos fisicamente. Pelo menos eu tinha uma rotina fixa, algo para ocupar minha mente durante o dia. A noite era diferente. A noite era quando a solidão real chegava. E o bebê? A preocupação na voz de Maurício era palpável. Você conseguiu fazer algum acompanhamento médico adequado? Alguns exames bem básicos no posto de saúde quando consegui a vaga, depois de esperar horas numa fila interminável. Ela moveu a mão para a barriga, onde Gabriel estava particularmente ativo. Ultrassom só consegui fazer um único lá pelo 4º mês depois de esperar 3 horas numa sala superlotada. Camila fez uma pausa significativa. É um menino. A informação atingiu Maurício como um raio. Um menino. Gabriel. De repente, sua mente foi invadida por imagens que ele nem sabia que desejava. Ensinando o garoto a andar de bicicleta, jogando futebol no quintal, conversas de pai para filho sobre vida e valores. Imagens que haviam sido roubadas dele por meses devido às mentiras de Helena. Você já pensou em algum nome? Gabriel. Sempre gostei desse nome desde criança. Significa força de Deus, e eu preciso acreditar que existe alguma força superior cuidando de nós dois. Sua voz estava carregada de emoção que ela tentava controlar. Gabriel. Maurício repetiu o nome com reverência. É perfeito. É forte. Tem personalidade marcante. O sorriso genuíno que passou pelo rosto de Camila foi a primeira expressão autêntica de alegria que ele havia visto desde o reencontro no canteiro. Helena me procurou várias vezes depois que você desapareceu, Maurício revelou. Disse que estava preocupada comigo, que tinha tentado te encontrar para se desculpar, que talvez tivesse exagerado na proteção. Mentira descarada como sempre. A resposta veio categórica. Helena nunca fez qualquer coisa sem calcular meticulosamente todos os movimentos. Ela sabia exatamente o que estava fazendo quando decidiu destruir minha vida. Eu sei disso agora com certeza. Maurício mudou de faixa, evitando um ônibus barulhento. Na época, acreditei nela como sempre acreditei. Ela sempre cuidou de mim depois que nossos pais morreram. Nunca questionei as intenções dela. Sempre foi uma manipuladora de primeira.
Camila observou com percepção aguçada. Lembro dela nos jantares familiares, sempre fazendo perguntas sobre minha família, meu trabalho, como se quisesse me conhecer melhor. Eu até gostava dela no começo, achava que tinha ganhado uma cunhada bacana. Mas ela estava coletando informações sobre mim, estudando minhas vulnerabilidades, planejando minha destruição. O apartamento de Maurício ficava numa torre de luxo na região mais nobre da cidade. No estacionamento subterrâneo, Camila sentiu o peso da diferença entre seus mundos. O lugar era maior que o apartamento onde ela havia morado, com carros importados que valiam mais do que muitas pessoas ganhariam em vidas inteiras. O elevador tinha espelhos e mármore Carrara. Camila evitou olhar para o próprio reflexo, mas não conseguiu escapar da imagem da mulher desarrumada que a encarava de volta. O apartamento estava exatamente como ela se lembrava, mas completamente diferente na atmosfera. Minimalista, elegante, com vista deslumbrante, mas agora parecia frio e sem vida, como um museu caro onde ninguém realmente vivia. Você pode usar o quarto de hóspedes. Maurício ofereceu profissionalmente. Tem banheiro privativo, você não vai ser incomodada. Ou pode usar o quarto principal. Eu durmo no escritório, já estou acostumado. O quarto de hóspedes está perfeito. Camila entrou no cômodo que uma vez fora seu refúgio favorito, onde lia nos fins de semana, onde às vezes dormia quando brigavam por bobagens. Tem roupas limpas no armário, Maurício informou casualmente. Algumas peças suas que ficaram aqui. Você guardou minhas roupas durante todos esses meses? A surpresa era genuína. Guardei tudo que era seu. Suas escovas de dente, seus cremes, seus livros, até aquele ursinho de pelúcia que você dormia abraçada. Maurício confessou, evitando olhar diretamente para ela. Não conseguia me desfazer de nada. Sempre acreditei que você voltaria um dia para buscar suas coisas, ou pelo menos para me explicar por que havia desaparecido. Camila abriu o armário e encontrou vestidos que não via há meses. O vestido vermelho do primeiro jantar romântico, a blusa azul que ele disse que combinava com seus olhos, a saia preta que ela usava quando ele confessou seu amor. Cada peça era uma memória preservada. Um pedaço do passado feliz que ela tentara esquecer. Não vão servir mais. A constatação veio carregada de melancolia. Seu corpo havia mudado completamente com a gravidez. Amanhã compramos roupas novas, para você e para o Gabriel. A forma natural como ele falou o nome do filho fez o coração de Camila acelerar. Havia algo íntimo na forma como o nome saiu da boca dele, como se Gabriel já fosse real para ele também. Maurício havia passado a noite organizando evidências contra Helena, descobrindo a extensão real da manipulação dela. Havia contratos com investigadores particulares, e-mails para agências de emprego, espalhando mentiras sobre Camila, documentos falsificados. Era uma campanha sistemática de destruição que custara dezenas de milhares de reais. Quando amanheceu, ele estava cercado de papéis que comprovavam cada mentira, cada manipulação. Maurício. Camila apareceu na porta do escritório usando um dos pijamas de maternidade que ele havia comprado durante a madrugada. Você não dormiu? Não consegui. Ele mostrou os documentos espalhados pela mesa. Descobri coisas sobre Helena que vão além de qualquer coisa que eu imaginava. Sua voz estava carregada de uma raiva fria. Ela não apenas mentiu sobre você, ela orquestrou uma campanha completa para te destruir. Camila se aproximou, vendo fotografias de vigilância dela mesma, relatórios detalhados sobre seus hábitos, contratos milionários para arruinar sua reputação. Meu Deus, Maurício, isso é doentio. É criminoso. Ele se levantou, a decisão tomada. Helena vai pagar por cada dia de sofrimento que causou a você e ao nosso filho. Vou confrontá-la hoje mesmo, e quando eu terminar com ela, ela vai desejar nunca ter ouvido seu nome. 3 semanas haviam se passado desde aquele encontro transformador no canteiro de obras, e o apartamento de Maurício havia se tornado um verdadeiro santuário de recuperação e preparação para a chegada de Gabriel. Camila, seguindo rigorosamente as orientações médicas,
Passava seus dias descansando no sofá confortável, lendo vorazmente livros sobre maternidade e desenvolvimento infantil, como se estivesse compensando todos os meses em que não pôde se preparar adequadamente para ser mãe. Sua transformação física era notável. As olheiras profundas haviam desaparecido quase completamente. Sua pele recuperara o brilho saudável, e ela havia ganhado o peso necessário para uma gravidez saudável. O mais importante, porém, era a transformação emocional. O sorriso genuíno havia retornado ao seu rosto, primeiro timidamente, depois com mais frequência e naturalidade. O apartamento havia se transformado completamente com a presença dela. Plantas verdes decoravam agora todos os ambientes, trazendo vida e cor para os espaços antes minimalistas e frios. Almofadas coloridas se espalhavam pelo sofá. Livros sobre bebês ocupavam todas as mesas, e uma sensação genuína de lar havia substituído a atmosfera de showroom que caracterizava o lugar antes. Maurício havia cancelado praticamente todos os compromissos de trabalho não essenciais, delegando responsabilidades para seus vice-presidentes e passando a maior parte do tempo cuidando de Camila e preparando tudo para a chegada do filho. O confronto com Helena havia sido ainda mais devastador do que Maurício imaginara. Quando sua irmã chegou ao escritório naquela manhã fatídica, ela ainda mantinha a pose arrogante de quem acreditava poder manipular a situação a seu favor. Vestida impecavelmente em um tailleur caro, Helena entrou na sala como se fosse apenas mais uma reunião de negócios de rotina. Mas quando Maurício começou a apresentar, uma por uma, todas as evidências que havia compilado durante a noite, os e-mails enviados para agências de emprego, os contratos com investigadores particulares, os pagamentos a falsas testemunhas, as fotografias de vigilância, o rosto de Helena foi gradualmente empalidecendo até ficar completamente branco. Você usou recursos da nossa empresa para financiar uma campanha de perseguição contra uma mulher grávida inocente, Helena. Maurício havia dito com uma frieza que ela nunca havia visto no irmão. Isso não é proteção familiar, isso é crime federal. A documentação era irrefutável. Helena havia criado um verdadeiro dossiê criminal contra Camila, completo com fotografias de vigilância, relatórios comportamentais e até mesmo análises psicológicas amadoras. Era o trabalho obsessivo de alguém determinado a destruir completamente uma pessoa inocente. Os investigadores que ela havia contratado haviam seguido Camila por meses, documentando cada movimento, cada local que frequentava, criando um mapa detalhado de sua vida privada. Era uma invasão de privacidade que beirava o criminal, motivada exclusivamente por preconceito social e sede de controle. A máscara de Helena finalmente caiu quando ela percebeu que não havia como negar ou justificar as evidências. Em um momento de fúria descontrolada, ela revelou sua verdadeira face, gritando que havia feito tudo por proteção da família, que pessoas como Camila não eram adequadas para o status social deles, que tinha o direito de proteger o patrimônio familiar de aproveitadoras. Algumas pessoas são melhores que outras, Maurício. Nossa família tem um nome a zelar. Ela havia gritado, revelando finalmente o preconceito cruel que motivava todas as suas ações. Foi naquele momento que Maurício compreendeu completamente que sua irmã não era simplesmente protetora ou controladora. Ela era uma pessoa fundamentalmente cruel, que via outros seres humanos como objetos a serem manipulados ou descartados conforme sua conveniência. A resposta de Maurício foi implacável e definitiva. Helena foi removida de todos os cargos na empresa naquele mesmo dia, perdeu acesso a todos os recursos corporativos e ainda enfrentaria processos criminais por perseguição, calúnia e uso indevido de recursos empresariais. Os advogados que Maurício contratou eram especialistas em crimes corporativos e não mostraram misericórdia. Helena tentou desesperadamente negociar acordos, ofereceu restituir todo o dinheiro desviado. Chegou até mesmo a implorar perdão através de cartas dramáticas, mas Maurício permaneceu inflexível. Havia aprendido que algumas ações são imperdoáveis e que proteger sua família nova era mais importante que manter aparências com a família de sangue. O isolamento social de Helena foi rápido e brutal. A alta sociedade que ela tanto valorizava a rejeitou assim que os detalhes de suas ações
se tornaram públicos. Clubes exclusivos revogaram sua associação, eventos sociais pararam de incluí-la, e até antigas amigas começaram a evitá-la. Era uma queda social espetacular que servia como lição severa sobre as consequências de destruir vidas inocentes por puro preconceito. Durante esse período de recuperação e justiça, Maurício e Camila redescobriram lentamente o amor que haviam compartilhado, mas agora de uma forma mais madura e testada pela adversidade. Não era mais a paixão impetuosa e às vezes ingênua que haviam vivido antes, mas um amor profundo, baseado em compreensão mútua, perdão genuíno e compromisso real. Eles passavam horas conversando sobre seus sonhos para Gabriel, sobre que tipo de pais queriam ser, sobre como construiriam uma família baseada em amor verdadeiro e não em convenções sociais. Maurício revelou que havia secretamente guardado todas as coisas de Camila depois que ela desapareceu, incapaz de se desfazer de qualquer lembrança dela. Camila confessou que, mesmo nos momentos mais difíceis no canteiro de obras, ainda sonhava com ele todas as noites. Essas revelações íntimas os aproximaram ainda mais, mostrando que o amor verdadeiro havia resistido a todos os ataques e manipulações. As noites se tornaram especiais, com Maurício massageando delicadamente os pés inchados de Camila enquanto Gabriel chutava ativamente, como se reconhecesse a voz do pai através da parede do útero. O acompanhamento médico revelou melhorias consistentes e encorajadoras que tranquilizaram todos os especialistas envolvidos. A pressão arterial de Camila se normalizou completamente. As contrações de estresse desapareceram por total. E Gabriel mostrava sinais excepcionais de desenvolvimento saudável em todos os aspectos avaliados. Os exames de ultrassom revelavam um bebê ativo e bem formado, que reagia positivamente aos estímulos externos, especialmente a voz de Maurício. O Dr. Henrique confirmou que, apesar dos meses difíceis e traumáticos, tanto mãe quanto bebê estavam agora em perfeitas condições para um parto natural e saudável. O amor e o cuidado genuíno fizeram verdadeiros milagres médicos. Ele havia comentado durante uma consulta, impressionado com a recuperação completa de Camila. Gabriel vai nascer forte, saudável e cercado de mais amor do que muitas crianças recebem em uma vida inteira. As compras para o bebê se tornaram rituais alegres e emocionantes que fortaleciam ainda mais o vínculo entre eles a cada saída. Maurício demonstrava uma dedicação obsessiva aos detalhes, pesquisando exaustivamente cada produto, lendo centenas de resenhas de outros pais, consultando múltiplos especialistas sobre segurança infantil e desenvolvimento cognitivo precoce. Ele queria que Gabriel tivesse não apenas o melhor em termos materiais, mas também os produtos mais seguros e educativamente apropriados disponíveis. O quarto do bebê foi decorado com todo o amor e cuidado possível. Paredes em tons suaves de azul e branco que promoviam tranquilidade. Móveis de madeira clara certificada e completamente segura. Brinquedos educativos cuidadosamente selecionados por especialistas em desenvolvimento infantil. Cada item comprado representava não apenas preparação prática, mas também esperança renovada e sonhos compartilhados para o futuro que construiriam juntos como família. Você acha que ele vai gostar de música clássica? Camila perguntou certa tarde, acariciando amorosamente a barriga enquanto ouviam Mozart tocando suavemente no sistema de som de alta qualidade do apartamento. Acho que ele vai gostar de tudo que trouxer paz, harmonia e estímulo positivo para a vida dele. Maurício respondeu com ternura, beijando delicadamente sua testa. Assim como eu gosto profundamente de tudo que traz você de volta para minha vida e me faz sentir completo novamente. A chegada de Gabriel aconteceu numa manhã ensolarada e promissora de dezembro, depois de um trabalho de parto que, embora intenso e desafiador, transcorreu sem quaisquer complicações médicas. Maurício esteve presente durante todo o processo, segurando firmemente a mão de Camila, oferecendo palavras constantes de encorajamento e apoio, vivenciando cada contração como se fosse sua própria dor física e emocional.
Ele havia se preparado para aquele momento lendo livros sobre parto, conversando com outros pais, até mesmo assistindo vídeos educativos para saber exatamente como apoiar Camila durante o trabalho de parto. Quando Gabriel finalmente chegou ao mundo com um choro forte e saudável que ecoou pela sala de parto, Maurício chorou de alegria pura e incontrolável, segurando seu filho pela primeira vez com mãos trêmulas de emoção avassaladora. Ele é absolutamente perfeito, Camila. Olha como ele é lindo e perfeito. Maurício sussurrou com voz embargada, contando meticulosamente cada dedinho das mãos e pés minúsculos. Ele é nosso milagre. Camila sussurrou de volta, exausta, mas radiante de felicidade plena, observando como Gabriel se acalmava instantaneamente quando ouvia a voz do pai. Os primeiros dias com Gabriel foram uma mistura intensa de alegria avassaladora e aprendizado constante que transformou completamente a rotina do apartamento. Maurício se revelou um pai dedicado e extremamente presente, acordando automaticamente para todas as mamadas noturnas, trocando fraldas com cuidado meticuloso e crescente expertise, cantando canções de ninar com voz suave que sempre acalmava Gabriel instantaneamente. Ele havia tirado licença paternidade estendida da empresa, algo inédito para um CEO, mas que considerava essencial para construir um vínculo forte com seu filho desde os primeiros dias de vida. Camila observava com amor profundo e gratidão renovada esse homem que havia se transformado completamente, que havia escolhido conscientemente a família acima de tudo, que havia lutado corajosamente por eles contra sua própria irmã e contra preconceitos sociais arraigados. O apartamento se encheu de sons de bebê, choros que expressavam necessidades, risos que demonstravam contentamento, balbucios que prometiam futuras conversas, que trouxeram uma vida nova, vibrante e cheia de propósito para aquele espaço antes silencioso. 2 semanas após o nascimento de Gabriel, Maurício cumpriu solenemente a promessa que havia feito naquele dia transformador no canteiro de obras. Durante um jantar íntimo e cuidadosamente planejado no terraço do apartamento, com vista deslumbrante para a cidade iluminada, e Gabriel dormindo angelicalmente no berço especial ao lado da mesa romanticamente decorada, ele se ajoelhou diante de Camila com um anel de diamante que brilhava como uma estrela capturada. Camila, você me ensinou que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo, qualquer mentira cruel, qualquer dor profunda. Ele disse com voz embargada pela emoção genuína, segurando as mãos dela entre as suas. Você me mostrou que família verdadeira não se constrói com dinheiro ou status social, mas com dedicação, sacrifício e amor incondicional. Quer se casar comigo e tornarmos oficial a família que já somos no coração e na alma? As lágrimas que escorreram abundantemente pelo rosto de Camila eram de pura felicidade e alívio quando ela sussurrou, sim, com toda a certeza e amor do mundo, sentindo que finalmente todas as peças da vida se encaixavam perfeitamente. O casamento aconteceu 3 meses depois numa cerimônia íntima, mas profundamente emocionante, com Gabriel no colo da mãe, vestindo um macacãozinho branco especialmente feito para a ocasião, enquanto seus pais trocavam votos de amor eterno e compromisso inabalável. Entre os convidados especiais estavam seu Antônio e vários operários do canteiro de obras, que haviam se tornado família verdadeira para Camila durante os momentos mais sombrios e difíceis. A presença deles na cerimônia simbolizava poderosamente que o amor verdadeiro transcende todas as diferenças sociais e que família autêntica não se define por sangue ou dinheiro, mas por cuidado mútuo, respeito profundo e dedicação incondicional. Helena tentou uma reaproximação desesperada alguns meses após o nascimento de Gabriel, enviando presentes caríssimos acompanhados de cartas dramáticas pedindo perdão e prometendo mudança completa de comportamento. Ela alegava que havia aprendido com seus erros, que reconhecia a crueldade de suas ações, que queria conhecer seu sobrinho e recuperar o relacionamento com o irmão. Mas Maurício e Camila estavam absolutamente firmes em sua decisão consciente de proteger sua família de qualquer influência potencialmente tóxica. Eles haviam aprendido através de experiência dolorosa que algumas pontes, uma vez completamente queimadas por traição e crueldade,
simplesmente não podem ser reconstruídas com segurança, e que proteger o bem-estar emocional e psicológico de Gabriel era infinitamente mais importante que manter aparências familiares ou ceder a pressões sociais para perdoar o imperdoável. A nova família prosperou extraordinariamente em todos os aspectos imagináveis. Maurício conseguiu equilibrar com maestria suas responsabilidades empresariais exigentes com a paternidade ativa e presente, frequentemente trabalhando de casa para maximizar o tempo de qualidade com Gabriel e apoiar Camila em sua recuperação pós-parto. Camila retomou seus estudos em educação infantil com renovado entusiasmo e propósito, planejando abrir futuramente uma escola inovadora que oferecesse educação de altíssima qualidade para crianças de todas as classes sociais, inspirada por sua própria jornada de superação. Gabriel crescia dia após dia mais saudável, inteligente e feliz, cercado de amor incondicional e segurança emocional absoluta que seus pais haviam lutado incansavelmente para conquistar e manter. Um ano exato depois do reencontro dramático no canteiro de obras, eles retornaram ao local para uma visita especial e simbólica. Camila carregava Gabriel, agora um bebê robusto e constantemente sorridente que encantava todos ao redor, enquanto cumprimentava carinhosamente todos os operários que haviam sido sua família substituta durante os momentos mais difíceis e desesperadores de sua vida. Seu Antônio chorou emocionado ao ver Gabriel dizendo com voz trêmula que parecia ontem que Camila havia chegado ali desesperada, grávida e sem esperança, e agora estava radiante de felicidade com uma família linda. Maurício anunciou naquela ocasião especial a criação de um fundo substancial de auxílio permanente para funcionários em dificuldades financeiras, uma forma concreta de retribuir a bondade genuína e o apoio incondicional que aqueles homens simples mas nobres haviam demonstrado para com Camila, quando ela mais precisava. Enquanto observavam Gabriel balbuciando alegremente e sorrindo espontaneamente para os operários que o cercavam com curiosidade e carinho, Maurício e Camila refletiram profundamente sobre a jornada extraordinária e transformadora que haviam percorrido juntos. De um encontro traumático e inesperado num canteiro de obras empoeirado, passando pela descoberta devastadora de mentiras elaboradas e manipulações cruéis, enfrentando corajosamente a traição familiar mais dolorosa, até chegarem à construção sólida de uma família baseada em amor verdadeiro, perdão genuíno e valores autênticos. Haviam aprendido lições preciosas que levariam para sempre, que o amor real não é apenas sentimento passageiro, mas também escolha diária consciente, que família verdadeira se constrói com dedicação incansável e sacrifício voluntário, e que a honestidade absoluta e a comunicação aberta são os alicerces indestrutíveis de qualquer relacionamento duradouro e significativo. Gabriel começou a engatinhar aos 8 meses, enchendo toda a casa de alegria contagiante com suas aventuras exploratórias pelos cômodos. Maurício instalou cuidadosamente proteções em todos os cantos e quinas, transformando o apartamento antes sofisticado num playground completamente seguro para seu filho aventureiro. Camila documentava meticulosamente cada marco importante do desenvolvimento de Gabriel, criando um álbum detalhado de memórias que contaria para sempre a história inspiradora de como eles superaram adversidades aparentemente insuperáveis para se tornarem uma família unida, forte e genuinamente feliz. As noites eram preenchidas com histórias infantis contadas com vozes teatrais, canções de ninar cantadas em harmonia, brincadeiras educativas e muito amor incondicional, criando memórias preciosas e duradouras que permaneceriam gravadas no coração para sempre. A empresa de Maurício continuou prosperando significativamente sob sua liderança renovada e mais consciente. Mas agora ele tinha prioridades cristalinas que colocavam inequivocamente família e valores humanos acima de lucros e ambições corporativas. Camila se formou em pedagogia com distinção e as melhores notas de toda a turma, já desenvolvendo meticulosamente o projeto educacional revolucionário que prometia mudar positivamente a vida de centenas de crianças carentes. Gabriel crescia diariamente cercado de amor abundante, segurança inabalável e valores sólidos, prometendo se tornar um jovem íntegro, compassivo
e socialmente consciente, exatamente como seus pais haviam aprendido a ser, através das provações intensas e dos desafios transformadores que enfrentaram e superaram juntos, emergindo mais fortes, mais sábios e infinitamente mais unidos como família verdadeira. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa lembrar que seu valor não depende da opinião dos outros. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder histórias inspiradoras sobre amor verdadeiro. Nos comentários, conte qual momento mais te emocionou. Está vendo o vídeo aparecendo na sua tela? Se interessou, clique para ver e continuar assistindo mais histórias emocionantes como esta. Obrigado por assistir.